de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Veracruz, quem achou foi Portugal. Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós viemos aqui para iniciarmos o módulo 4 de História, da apostila número 2, tá certo? Então, eu quero que vocês peguem a apostila número 2, na página 81, e o título deste módulo é Os Primeiros Anos dos Portugueses no Brasil. Só que antes de iniciarmos esse módulo, eu gostaria de voltar um pouco no que nós aprendemos na apostila 1, tá certo? Então, peguem também aí a apostila 1, porque eu vou fazer um resumão do que nós aprendemos lá na apostila 1, para vocês poderem entender melhor o assunto que a apostila 2 vai trazer, tá certo? Então, vamos lá. Antes do descobrimento, né, do Brasil, quem já morava aqui nas terras, no território brasileiro? Nós já sabemos que foram os índios. Os índios caçavam, pescavam, faziam suas cerâmicas e plantavam seu próprio alimento, pois já praticavam a agricultura. E eles chamavam o território brasileiro até então de Pindorama. Então, os índios colocaram o nome de Pindorama e depois, até chegar a esse nome Brasil, nós vamos ver que outros nomes o território brasileiro também já teve. Então, vamos lá. Enquanto os índios viviam ali, no território, né? Do outro lado do oceano, tinha quem? Os portugueses. Então, vamos relembrar sobre os portugueses. Peguem aí na página, na apostila número 1, na página 119. Está escrito assim, ó. Os portugueses viviam sob um sistema político chamado monarquia. Isso significa que eles eram governados por um rei. Na época, o rei queria transformar o país em um dos mais ricos da Europa. Uma das maneiras de conseguir isso era investindo em viagens marítimas para conquistar ilhas e terras, que, segundo a descrição de antigos viajantes árabes, eram fonte de produtos muito valiosos na época: especiarias, marfim, ouro, prata e pedras preciosas, além de outras mercadorias. Página 120. Com esses objetivos, os portugueses iniciaram viagens marítimas para explorar e conquistar territórios, expandir o comércio e obter o lucro para aumentar o patrimônio da coroa, que seria o governo de um rei ou rainha, certo? E aí, vamos entender o que eram essas especiarias e por que elas eram tão importantes. Vamos lá, continuando aí. As especiarias eram principalmente as ervas e plantas que conhecemos atualmente como temperos: canela, cravo, pimenta, noz moscada e etc. Hoje, compramos esses produtos na maioria dos mercados, mas no século XV, elas eram muito difíceis de se encontrar. Nessa época, não havia geladeira e as especiarias ajudavam a conservar os alimentos. Então, olha por que elas eram tão importantes e por que lucravam tanto lá em Portugal. A disputa pelo lucrativo comércio de especiarias foi um dos motivos pelos quais se iniciaram as navegações. Portugal e Espanha tentavam encontrar uma rota que os levassem ao extremo oriente, onde podiam encontrar as especiarias sem que tivesse de enfrentar os árabes e italianos, que dominavam o comércio desses produtos e a rota que até então se conhecia para chegar a eles. Então, vamos ver aqui no mapa. Tem um mapa aqui, ó. Depois, se vocês estiverem também na casa de vocês, que aí facilita para vocês poderem ver. Vamos lá. Então, aqui é o continente americano. O Brasil está aqui, certo? Os
portugueses estão aqui nesse pedacinho, ó. Portugal, Espanha, Itália, estão vendo? Para eles chegarem até as Índias, que eram aqui, para eles poderem pegar essas especiarias, eles podiam fazer essa rota aqui, ó, que era muito mais rápido, né? Só que o que aconteceu? Os árabes e os italianos não deixavam eles passarem por aqui. E aí, o que aconteceu? Os portugueses falaram, vamos ter que arrumar uma outra rota. E aí, eles tentaram passar aqui, ó, contornando a África, o continente africano, para poder chegar até as Índias, tá certo? Vamos lá, continuando. Lá na página 126. Como vimos, desde o início do século XV, os portugueses tentavam encontrar um caminho para as Índias. Por volta de 1483, eles já tinham certeza de que, contornando a África, era possível para chegar ao seu destino. Diante disso, investiram esforços e economias para realizar essas viagens. Essas viagens saíam muito caras. Por quê? Eles iam nas caravelas, iam muitos homens, demoravam muitos dias, semanas, eles tinham que levar alimentos. Então, saía muito caro para eles fazerem essa viagem. Agora vamos conhecer um personagem aí, ó. Cristóvão Colombo, um navegador nascido na cidade de Itália, italiano, né? Foi ao encontro do então rei de Portugal, Dom João II, a fim de lhe fazer uma nova proposta. Colombo ofereceu seus serviços para comandar uma viagem marítima até as Índias, navegando pelo Ocidente. Então, Cristóvão Colombo viu que os portugueses tinham muito interesse em chegar às Índias. Aí o que ele fez? Ele falou assim, chegou para o rei de Portugal e falou assim, você banca toda a nossa viagem, né? O custo da viagem, e eu faço o serviço. Vou até as Índias, compro as especiarias e trago para você. Página 127. Mas o rei, baseado em estudos desenvolvidos por seus navegadores, não aceitou a oferta com o argumento de que o caminho pela costa da África era mais curto. Anos depois, Colombo foi para a Espanha. Então, ele fez a proposta para o rei de Portugal. O rei de Portugal não aceitou a proposta dele. O que ele fez? Ele foi atrás dos reis da Espanha. Saindo em sua ao encontro dos reis daquele país, fez a mesma proposta. E os reis espanhóis, Fernando e Isabel, aceitaram a proposta. Então, Colombo saiu em sua primeira viagem, financiada pelos espanhóis, reuniu embarcações, equipamentos, mapas e homens e partiu para as Índias, navegando em direção ao Ocidente. Porém, ele não chegou às Índias, mas sim às Antilhas, um conjunto de ilhas próximas ao atual continente americano. Observe sua localização na ilustração do mapa abaixo. Quem estiver com a apostila número 1 aí, estiver acompanhando com a professora, vai ver aqui. Então, ele saiu aqui da Espanha, certo? Saiu daqui da Espanha e ia em direção à Índia. Só que aí desviou o caminho e foi parar aqui nessa ilha que fazia parte do continente americano, certo? Como era de costume na época, as viagens eram registradas em documentos oficiais e as terras encontradas, embora já estivessem povoadas, foram consideradas propriedades do reino espanhol. Então, eles chegaram lá, eles falaram, bom, nós encontramos isso aqui, vai ser nosso. Quando o rei de Portugal ficou sabendo disso, afirmou que aquelas terras já pertenciam ao seu país devido a um acordo firmado anteriormente com a Espanha. Então, tanto o rei de Portugal como da Espanha, eles sabiam que do outro lado do oceano tinham terras.
E quando a Espanha chegou até essa ilha, o rei de Portugal falou assim, não, esse pedaço aí é meu, porque eles já tinham feito um acordo de que pedaço do mapa seria conquistado, o que eles conquistassem depois daquela margem seria da Espanha e o outro lado seria de Portugal. Eles já tinham feito um acordo desse. Só que quando o rei de Portugal ficou sabendo que ele chegou até aquele pedacinho, e ele ficou imaginando, para frente vai ter muito mais terras, eu quero renegociar esse acordo. E aí eles fizeram um outro acordo. Presta atenção que esse acordo aí é muito importante. E para que não houvesse uma guerra pelas ilhas descobertas e pelas terras que ainda se poderiam descobrir, os dois países entraram em negociações e estabeleceram o Tratado de Tordesilhas em 1494. Então, o que é esse Tratado de Tordesilhas? Vamos ver aí na página 129, nós temos um mapa aqui. Aí o Tratado de Tordesilhas foi negociado assim. Eles imaginaram uma linha, né, que passasse aqui no meio do mapa. E aí, tudo que fosse do lado de cá, todo o território que eles descobrissem para o lado de cá, poderia ser para a Espanha. E todo o território para o lado de cá seria de Portugal. Percebam aí que essa linha imaginária que eles negociaram, ela pega um pedacinho do continente americano. E é justamente em cima onde está o Brasil. Eu fiz uma marquinha aqui para vocês verem que aqui é o mapa do Brasil. Então, prestam atenção nesse pedaço aqui, ó, porque ele vai servir para a gente entender a apostila número 2. Então, vamos lá. Depois da negociação, né, que eles fizeram, o que aconteceu? Os portugueses prepararam a maior expedição já enviada ao Atlântico, comandada por Pedro Álvares Cabral. Essa viagem tinha como objetivo buscar mercadoria nas Índias. Seguindo a rota já desenhada por Vasco da Gama já tinha feito essa viagem contornando o continente africano. E ele já tinha chego às Índias. Então, Pedro Álvares Cabral falou, vamos fazer o mesmo caminho que o Vasco da Gama fez. Porém, os 13 navios desviaram-se da rota original e assim como fizeram Colombo, quando ele também chegou naquela ilha, navegaram até o continente americano. Em 22 de abril de 1500, a frota de Cabral chegou ao litoral da terra que futuramente se chamava Brasil. Os portugueses comunicaram-se com a população nativa, que era quem? Os índios, que encontraram e fizeram um breve reconhecimento das terras. Eles estavam atrás do quê? De alguma coisa que desse lucro para Portugal. Foram ver se tinha alguma coisa que eles podiam explorar. Uma das naus, que é a caravela, retornou a Portugal para dar notícias ao rei e revelar aos europeus a nova descoberta. Muitos anos depois, as terras que os portugueses disseram ter descoberto receberam o nome de Brasil. Depois nós vamos ver na outra apostila quais foram os outros nomes que eles deram a esse território até ele chegar no Brasil e por que ele recebeu esse nome de Brasil. Bom, então vamos agora lá para a apostila número 2, que a gente vai então estudar os primeiros anos dos portugueses no Brasil. Então acompanha aí com a professora. Trocar ideias. Os diferentes povos indígenas tinham cada um sua própria cultura, língua, religião, forma de se organizar e foram os primeiros habitantes das terras que hoje chamamos Brasil. Como você imagina que foi a reação dos indígenas diante de um povo bem diferente que chegou pelo mar, vestido muita roupa,
descarregou seus pertences, suas armas e começou a extrair a madeira de sua terra. Página 82. De Veracruz a Brasil. Os portugueses chegaram às terras que hoje conhecemos como Brasil no ano de 1500 e deram-lhes diversos nomes: Ilha de Veracruz, Terra Nova, Terra dos Papagaios, Terra de Veracruz, Terra de Santa Cruz, entre outros. Logo, em 1503, o rei de Portugal enviou uma frota, que é um conjunto de navios, à nova terra para verificar o que poderia ser explorado. Foi assim que os portugueses encontraram aqui o pau-brasil. E o que era o pau-brasil? Vamos ver lá. O pau-brasil era uma árvore típica do litoral brasileiro. Com sua madeira era possível produzir uma tinta vermelha e fazer móveis de excelente qualidade. O pau-brasil se tornou tão importante para os negócios portugueses que, em 1527, as novas terras já eram chamadas de Brasil. O nome Brasil já era conhecido pelos navegadores portugueses, pois era atribuído às madeiras que permitiam produzir corante vermelho, fazendo referência à cor assumida pelas brasas de uma madeira incandescente. Ao encontrar na terra de Santa Cruz grande quantidade de árvores dessa qualidade, pau-brasil, os portugueses rebatizaram a nova terra, dando-lhe o nome Brasil. Então, o nome Brasil do nosso país vem dessa árvore que eles encontraram inúmeras no território brasileiro, né? Nas Américas. E aí, era muito importante por quê? Porque no meio do tronco dessa árvore, eles achavam essa tinta, né? Ela produzia essa tinta que ela servia para tingir tecidos. Então, o pau-brasil foi muito importante e muito lucrativa para os portugueses. Continuando aí. O que interessava os portugueses naquele momento era tomar posse da nova terra e verificar se havia mercadorias que pudessem ser comercializadas. Quando encontraram o pau-brasil, iniciaram imediatamente o comércio da madeira para a Europa. Página 83. Com o objetivo de armazenar a madeira cortada até que os navios chegassem para levá-la para Portugal, os exploradores começaram a construir feitorias no litoral brasileiro. Esses homens, assim como muitos europeus daquela época, não se preocupavam com o fato de que se instalar nas terras dos indígenas, que já estavam aqui há muito tempo, fosse causar danos às vidas daquelas pessoas. E aí, o que seriam essas feitorias? Como os portugueses, quando eles descobriram o território brasileiro, até então, não tinha nada que interessasse eles aqui. No entanto, que eles ainda estavam fazendo as viagens para as Índias, porque o negócio deles era as especiarias e o ouro lá da Índia. E aí, o que acontecia? Eles deixavam só alguns portugueses ali. E as caravelas, elas vinham de vez em quando, de 4 em 4 meses, eles demoravam para ir. Então, o Brasil ficou meio que abandonado. E a única coisa que até então estava interessado para eles era o pau-brasil. Então, como eles não podiam ficar muito tempo ali, porque também custava, né? Eles gastavam demais para vir com essas caravelas, para deixar esses homens ali, para ficar esse tempo ali na terra. Eles fizeram o quê? Fizeram as feitorias. E o que eram as feitorias? Local onde era armazenado o pau-brasil. A feitoria era composta de uma cerca e um rancho que abrigava de 10 a 20 pessoas. Aquele que dirigia as atividades da feitoria era chamado feitor. A mais antiga feitoria ficava na atual região do estado de Pernambuco. Então, o que aconteceu? Eles fizeram a feitoria, né? Era um lugar, tipo um rancho cercado, e ali eles colocavam o pau-brasil, para que
toda vez que vinha uma caravela, o pau-brasil já estava ali armazenado, eles colocavam na caravela e levavam embora para Portugal. E quem será que tirava esse pau-brasil para eles? Porque até então, eles não ficavam o tempo todo aqui, os portugueses. A presença dos portugueses no Brasil, nesses primeiros anos de exploração, era pequena, pois poucos permaneciam nas feitorias. Como o número de europeus era muito inferior às populações locais, que eram os índios, né? A cultura e o hábito dos nativos se preservaram, prevalecendo o estilo de vida indígena. Então ficavam poucos portugueses, ainda tinham muitos índios ali, e eles ficavam ali e prevaleceu mesmo os hábitos, os costumes dos indígenas. Com isso, alguns povos se acostumaram a conviver com os europeus, fornecendo-lhes alimento e proteção contra as tribos hostis. Muitos índios também ficavam responsáveis pela extração e pelo transporte do pau-brasil até as feitorias. Em troca, os portugueses lhes davam objetos como facas, machados, miçangas e espelhos. Essas trocas são chamadas de escambo. Então, os portugueses, eles precisavam da ajuda dos índios, porque enquanto eles voltavam para Portugal, os índios eram eles que tiravam o pau-brasil e iam colocando nas feitorias. E ficavam ali entre alguns índios e alguns portugueses. E aí, para fazer uma troca com os índios, para que eles pudessem fazer esse serviço para os portugueses, eles ofereceram alguns objetos que os índios necessitavam. Machado, a faca, a miçanga, o espelho, que para eles era uma coisa diferente, né? E aí, isso era chamado de escambo. Então, era uma troca. Os índios faziam esse serviço para os portugueses e quando eles vinham buscar o pau-brasil, eles traziam esses objetos para os índios. E até então, os índios estavam se agradando e aceitaram fazer esse serviço para os portugueses. Bom, aqui nós terminamos essa parte. Aí tem algumas perguntas que eu já pedi para vocês fazerem, né? Já coloquei o gabarito lá no portal. Depois vocês verifiquem, conferem para ver se vocês acertaram as respostas. E vamos lá, na página 84. A divisão do território brasileiro. Prestem atenção aí. Entre 1500 e 1530, os portugueses não se fixaram nas terras descobertas, porque eles iam para as Índias buscar as especiarias. Então, entre 1500 a 1530, a única coisa que eles estavam tirando até então era o pau-brasil, que é o que eles estavam interessados. Organizavam as feitorias e exploravam o pau-brasil, enquanto comerciantes de outros reinos europeus vinham para o litoral brasileiro com o mesmo objetivo. Os franceses, por exemplo, aproveitando-se da extensão da costa brasileira e da dificuldade de controle por parte dos portugueses, chegaram a se instalar em diferentes lugares do litoral. Então, o que aconteceu? Como os portugueses não estavam dominando aquele território ali que eles descobriram, porque eles não ficavam lá o tempo todo, eles fizeram só algumas feitorias. Aí o que aconteceu? Os franceses viram que eles não estavam dominando, que eles não estavam dando conta da terra, eles também ficaram de olho para poder tirar esse pau-brasil. Só que aí o que aconteceu? Eles entraram em conflito. E olha aí, ó, batalha naval entre portugueses e franceses na costa brasileira, que tem aí nessa gravura. Na página 85. Por isso, em muitas ocasiões, franceses e portugueses entraram em conflito e nos momentos de combate contaram com a ajuda de tribos indígenas rivais. Então, eles colocaram até os índios para lutar junto com eles. Em 1534, depois de muitos conflitos e de várias tentativas de invasão nas terras que a coroa de Portugal considerava suas, os portugueses decidiram povoá-la, transformando o Brasil numa colônia. Então, quando eles viram que os franceses também queriam pegar alguma parte ali do território, então eles falaram assim, não, vamos tomar conta logo de uma vez da nossa terra
e assim os franceses não vão poder chegar aqui perto. E aí eles fizeram as colônias. O que eram as colônias? Território conquistado e dominado por um país ou povo que tem o objetivo de explorá-lo permanentemente. O colonizador impõe aos habitantes da colônia os seus costumes e a sua religião. Então, aí o que aconteceu? Eles inventaram o quê? Fazer as capitanias hereditárias. Vamos ler então esse texto para a gente entender o que eram essas capitanias hereditárias, o que era essa colônia, como é que ele ia fazer para dominar logo de vez essa terra, para que ninguém mais pudesse querer invadir. Para colonizar o Brasil, o rei de Portugal resolveu dividir o território em diversas faixas de terras, chamadas capitanias hereditárias, e doá-las a quem tivesse condições financeiras para ocupar e explorar suas riquezas. Elas receberam esse nome porque eram governadas por um capitão-mor, ou seja, por uma pessoa que teria maior poder sobre elas. Além disso, a propriedade da terra era transmitida hereditariamente de pai para filho. Então, o que ele fez? Ele arrumou alguns portugueses, que fossem pessoas que tivessem dinheiro, né? E falaram para eles assim, ó, eu vou te dar um pedacinho de uma terra lá no território brasileiro, e aí você vai tomar conta dessa terra para mim. E por que chama hereditários? Porque se esse capitão-mor, que era o dono dessa terra, se ele, por exemplo, morresse ou tivesse que, por algum assunto, tivesse que voltar para Portugal, o filho dele teria que vir e tomar conta da terra. Então, por isso que chamava capitanias hereditárias. Antes da gente continuar aqui, eu quero que vocês vejam lá no mapa da página 86 o que era essa capitania hereditária. Lembra do Tratado de Tordesilhas? Então, aquela linha, ela cortava aqui, ó, o Brasil, tá certo? Então, essa parte aqui ficou para a Espanha e esse pedaço aqui ficou para Portugal. E era justamente esse pedacinho aqui que os franceses também queriam. E aí, o que o rei de Portugal falou? Não, vou colocar pessoas lá para poder tomar conta. Como o território era muito grande, o que ele fez? Ele dividiu o território em 14 pedacinhos, né? E aí cada território tem o seu nome, que depois a gente vai ler aí. E aí ele arrumou um capitão-mor para tomar conta de cada pedaço desse. Ele arrumou só 12, tá? Donatários. Teve alguns que ficaram com 2 fatias, tá certo? Então, isso aí que foi as capitanias. Eram esses pedaços de faixas aí do território. Continuando lá na página 85. Aquele que ganhava a terra, que se chamava, também teria o nome de donatário, recebia ao título de capitão-mor uma carta de doação e uma lista de direitos e deveres. Então, ele poderia ir lá, ele vai plantar, ele vai colher, ele vai produzir, ele poderia aproveitar dessa produção que ele fizesse ali, mas ele também teria que mandar alguma coisa lá para Portugal. Lógico que Portugal não ia ficar para trás, né? E aí, olha lá, vamos ler ali. Entre os deveres estavam pagar impostos à coroa portuguesa, fundar vilas e povoados, combater os índios hostis que atrapalhassem a exploração e a fundação de povoados e construir casas. Os donatários também eram obrigados a plantar cana-de-açúcar. Então, esses eram os deveres deles. Eles tinham que ir lá, né? Com o dinheiro que eles tinham que plantar, poderiam aproveitar dessa plantação, iam viver bem, iam construir casas. E uma das coisas que eles tinham que fazer era plantar a cana-de-açúcar. Vamos ler aí o que fala sobre a cana-de-açúcar.
açúcar era um produto muito procurado e valorizado na Europa naquela época. As atividades que envolviam sua produção, desde a plantação da cana aos centros de moagem, ajudavam não só a ocupar, mas também a defender o território. Então, o que aconteceu? O rei de Portugal, ele exigiu que fizesse a plantação da cana-de-açúcar, porque isso também ia ajudar a proteger o território. Então, quem chegasse lá ia ver a plantação da cana-de-açúcar e ia falar assim, não, esse território aqui já tem dono, nós não podemos ficar aqui. E aí o que aconteceu? Entre os direitos dos donatários estavam governar a capitania, distribuir uma parte das terras a quem estivesse interessado e pudesse cultivá-las, criar regras para as vilas e povoados e escravizar os índios. Olha só, então isso aí eram os direitos que eles tinham. Eles podiam fazer com a terra o que eles quisessem. Se eles quisessem pegar um pedacinho daquela terra e ainda dar para uma outra pessoa, para uma pessoa também cultivar, eles poderiam. Eles iam governar do jeito que eles quisessem. Aí, os índios, o que acontecia? Mas não tinha o tal do escambo, os índios não aceitavam fazer o trabalho e ganhar os objetos. Só que chegou uma hora que para os objetos que os portugueses traziam para os índios também não estava dando tanta importância. Então, eles queriam voltar para a tribo deles. Mas os portugueses escravizaram os índios. E nós vamos ver isso um pouco mais para frente, tá bom? Contudo, nem todas as capitanias se desenvolveram da maneira que o rei de Portugal e os seus auxiliares pretendiam. Não havia muita gente interessada em se mudar para o Brasil e cumprir com os deveres de um donatário. O rei doou 12 das 14 capitanias criadas, mas ele doou, né? Mas apenas 2 prosperaram, a de Pernambuco e a de São Vicente. Então, os donatários que vieram não se interessaram muito, a terra não deu o que eles queriam, né? Às vezes eles tinham que dar muito mais para Portugal do que o que eles produziam. E aí o que aconteceu? Essas 12 capitanias não foram para frente, ele teve que doar essa terra. E aí só ficaram 2 capitanias, que é a de Pernambuco e a de São Vicente. No mapa a seguir, observe como foi a divisão do Brasil em capitanias. Veja também onde se plantava cana-de-açúcar e onde se explorava o pau-brasil. Então, vamos de novo lá no mapa, né? E aí, aqui então, eram as capitanias. O nome das capitanias eram Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande, Paraíba, Itamaracá, Pernambuco, Sergipe, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Vicente. Essa eram as 14 capitanias, os 14 pedacinhos de terra que ele dividiu e colocou como responsável um donatário, ou também chamado Capitão Mor. E aí, vamos ver aqui na legenda, tá aí, ó. Onde está verde era onde eles exploravam o pau-brasil. Aonde está vermelho era onde eles plantavam a cana-de-açúcar. E a linha eram os limites das capitanias. Então, cada um tinha o seu pedaço, um não podia plantar no pedaço do outro e um não podia pegar terra do outro, né? Só que até então, o que aconteceu? Essas capitanias não deram certas, né? Só 2 foram para frente, que foi a de Pernambuco e a de São Vicente. Bom, aqui nós terminamos essa parte aí. E aí eu vou colocar lá no portal para que vocês façam essas atividades, que é da página 86 e 87. O exercício 1, o 2, depois tá aí em casa também o exercício 1 e o exercício 2, tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Quando for assistir o vídeo, pegue as apostilas para que você possa acompanhar e interagir melhor com o vídeo e coloque o seu comentário lá embaixo para assistir o vídeo, que assim a professora vai saber se você assistiu ou não esse vídeo, tá bom?
Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.